Olá, tudo bem? Eu sou Emildo Coutinho e dessa vez nós vamos falar da sexta adaptação de uma obra literária pela Rede Globo no antigo horário das 18 horas, que é o livro, o romance de Orígenes Lessa, O Feijão e o Sonho. Então eu estou até com uma certa ansiedade, um certo nervosismo de falar desse livro, porque é um livro que muito me tocou quando criança. Infelizmente eu não tive oportunidade de ver a novela, embora em 77, quando ela foi veiculada, eu, eu era criança e eu lembro de algumas cenas, né? Eu vou mostrar aqui, por exemplo, quando terminou a adaptação anterior, né, Veja a Lua no Céu, o último capítulo, houve já cenas, né, que tinha na época do próximo capítulo, e essas cenas do próximo capítulo já foram sobre o feijão e o sonho. Eu vou mostrar aqui para vocês. É loiro? Não, é moreno. Olhos verdes? Não, eu acho que são castanhos. Poxa, nem olhos azuis? Ué, e por que tinha de ser? Ah, sei lá. Porque todo príncipe encantado é loiro, tem olhos azuis, tem um cavalo branco. Sei lá, todas essas coisas que a gente imagina. São eles! Ela me chamou assim. É que eu gosto de você, Pedro. Qual delas é a Maria Rosa? A que não está olhando para nós. Meu poeta, minha vida, meu amor, eu te entreguei. E também eu resgatei, né, uma chamada, né, as chamadas que a Globo fazia para a estreia, né, do primeiro capítulo da novela. Mais um romance da literatura brasileira, de Orígenes Lessa, O Feijão e o Sonho. Estreia, hoje, 6 horas da noite. O namoro no jardim, um beijo roubado, uma seresta ao luar. O Feijão e o Sonho, estreia amanhã, 6 horas da noite. E uma coisa interessante, esse livro aqui não é novamente o que eu li, era outra capa dessa série Vagalume, né? Esta capa aqui, eu vou publicar para vocês verem. Esta era a capa da série Vagalume, e esta aqui é uma outra. Esta não tem orelha, eu lembro que antigamente tinha orelha, essa série Vagalume, que eram livros infanto-juvenis. Esse, O Feijão e o Sonho, para mim, quando criança, foi uma grande surpresa, porque assim como Éramos Seis, que é da mesma coleção, não era para criança, esse também não, mas eu fiquei muito feliz, assim, porque eu já sabia da adaptação da novela, e quando eles lançaram, foi uma oportunidade de ler a obra. Então, esse aqui eu resgatei recentemente, né, algum tempo atrás, num sebo,
para fazer parte da minha biblioteca, porque como eu falei, aquela primeira minha eu perdi, né? Aí por conta de mudanças, enfim. E uma coisa interessante que eu encontrei foi numa matéria que eu li, assim, de revistas da época, o Cláudio Cavalcanti, que representou o Campos Lara, o personagem principal, lendo um livro, né, um exemplar de O Feijão e o Sonho, e deu para ver pela foto que é da coleção Prestígio, que eu tenho aqui alguns da coleção. A novela anterior que eu falei, Vejo a Lua no Céu, é desta coleção. Deu para ver, né, que, pelos detalhes ali da capa, que se trata da coleção Prestígio. E eu também tenho nesse CD aqui a trilha sonora, ó, da novela, com 4, né, Senhora e a Moreninha, e 3, né, novelas. Aqui tem O Feijão e o Sonho, né? A trilha sonora tem músicas muito bacanas da Orquestra Romanza, né? E tem uma música que é Meu Poeta, Minha Vida, é cantada pela Marília Barbosa, é seu nome, né? Ela é cantora e também atriz. Eu creio que ela fez parte dessa Orquestra Romanza. Depois eu vou dar uma pesquisada, futuramente a gente fala sobre as trilhas sonoras. Mas Meu Poeta, Minha Vida é uma música muito bonita. Enfim, a trilha sonora é muito bonita, inclusive a abertura, né? Que o título é Abertura, né? Da Orquestra Romanza. Esta abertura, ela é muito linda. Essa música é esplêndida, assim. Eu tenho, né, aqui o disco, como eu já mostrei, e volta e meia eu estou sempre ouvindo, ou às vezes no YouTube eu procuro essa música propriamente dita, porque ela é muito linda, muito gostosa de ouvir. E novamente, né, eu consegui encontrar capas, né, de revistas, as quais abordaram, né, ou o final, ou o enredo, né, o desenrolar da novela, o início, enfim, né, diversas reportagens dessas revistas antigas, né, sobre as novelas. E novamente nós temos, né, vivendo a protagonista, né, Maria Rosa, a grande Nívia Maria, que ela fez, como eu já falei, várias personagens desses romances, né? Então ela se destacou nesse horário, e aqui em 77 ela já tinha vivido a Carolina de A Moreninha, né? Viveu às 10 da noite a Jerusa, né? do Jorge Amado, que era um personagem coadjuvante, mas no mesmo ano, né? Depois da Jerusa, ela viveu a Carolina de A Moreninha, e em 77, né, ela viveu a Maria Rosa de Orígenes Lessa. E o interessante, né, em entrevistas, né, ela dizia que dela não estava mais, né, não iria mais viver uma moça, simplesmente uma moça do interior. Eu acredito que ela estava se referindo mais a Jerusa, mas poderia ser a Carolina, que morava na ilha de Paquetá, considerar interior, enfim, mas uma mulher assim, né, que vai passar por épocas, né,
3 ou 4 fases da novela, né? Nós vemos... Então a Maria Rosa, ela começa como, né, uma moça, depois uma jovem mulher casada, depois mais madura e depois no final da vida já uma senhora, né? A novela, né, nas 4 fases, eu vou vir aqui para eu não me perder. A história é contada então em 4 partes, né? 1925 na cidade de Sorocaba. Depois é de 25 a 1927 no bairro do Bexiga, em São Paulo. Em 1937 na cidade de Capinzal, em Santa Catarina. E de 1946 a 1947, novamente na capital paulista. O livro já começa em Capinzal, é um pouco diferente. Ele mostra essas fases assim da vida do casal, né, protagonista, que é o Campos Lara Juca, né, ou Campos Lara e a Maria Rosa, porém começa em Capinzal. E eu lembro assim que a primeira frase, né, do livro, eu sempre trouxe comigo, assim, eu dei uma relida para gravar esse vídeo, assim, para eu memorizar, que faz muito tempo que eu li. Então diz o seguinte: todos os dias aquela miséria. Maria Rosa estava de pé às 5 da manhã, havia que pôr a casa em ordem, arrumar a sala de aulas, preparar o café, lavar os pequenos, vesti-los, passar roupa, e daí entre aspas, tem um serviço de negra. Aí fecha aspas, né, entre travessão a frase, e acordar o marido. Era o mais difícil. Então Campos Lara, né, foi vivido pelo Cláudio Cavalcanti, e ele chegou a dizer numa entrevista que foi o personagem que ele mais gostou de fazer. Aí o Campos Lara, do Feijão e o Sonho, foi o personagem que eu mais amei fazer. Mais ainda que o Jerônimo. Assim, a Candinha é uma boa pessoa. Primeiro que ele era um personagem maravilhoso, e segundo, quando Orígenes Lessa escreveu o livro, ele não sabia, e quando o Benedito Rui Barbosa adaptou, ele também não sabia, ele estava contando exatamente a história do meu pai e da minha mãe. Juca, para um pouco de escrever e conversa comigo, eu tô nervosa. Pelo amor de Deus, Rosinha, deixa eu escrever em paz, deixa. Rosinha, eu estou terminando, é meu último livro e eu estou terminando o meu último livro. E eu, na novela, eu era o sonho, eu era o poeta que era obrigado a trabalhar nas empresas elétricas brasileiras, ou então dar aula de matemática à noite. Meu Deus, esses livros. Tomou tanta pancada e não aprende, né, Juca? Quer dizer, a poesia do meu pai foi sendo soterrada pela realidade, pelo filho que nasceu, depois a filha que nasceu. E na novela é exatamente isso. Ficava muito emocionado com essa novela. E de fato, assim, Campos Lara, ele é encantador, porque ele é o sonho do título, né? A Maria Rosa é aquela coisa, né, do dia a dia, de ganhar o pão para, né, comer, para sustentar a família, que ninguém vive de sonho, e no caso do Campos Lara, ele é professor, poeta, escritor, e ele persegue esse seu objetivo. Então há uma aura em cima, né, do poeta, principalmente quando ele chega ali em Sorocaba e tem as moças casadoiras, né? Poxa, um poeta, né, umas moças românticas assim. Né, como elas viram, né, de fato, esse poeta, né? Então toda aquela coisa de fofoca, e a Maria Rosa, ela se destaca, né? Era uma moça diferente, de certa forma, mas assim, o Campos Lara, ele é um personagem que encanta, nos encanta muito, muito, muito. Qualquer pessoa que produz, que sonha em viver da sua arte, ou às vezes não viver da arte, mas fazer o que ama, mesmo que aquilo traga sofrimento, porque não vai ter dinheiro suficiente, mas é aquilo que você... é o seu dom, é a sua vocação. Ele vai gostar desse livro e vai se identificar com ele. E interessante assim que o próprio ator, né, o Cláudio Cavalcanti,
disse que quando ele leu o livro, ele assim viu que era a história do pai dele e da mãe dele, que o Orígenes Lessa tinha contado. E essa história, como eu disse, é a história de todo artista, de todo aquele que produz alguma coisa, e do lado de lá, o seu cônjuge, muitas vezes não entende. Pode ser um amigo, um pai ou uma mãe que não entende, e vai ter essa guerra entre o sonho e a realidade, né? O feijão e o sonho. E é interessante que também para mim é a minha história, então por isso que é até difícil falar do livro e da novela, né? Quando eu escrevi o meu primeiro livro, né, que é a História da Congregação Cristã, um calhamaço, assim, um livro bem denso, e é uma história bem peculiar, eu já falei, aqui tem uma playlist sobre esse livro. Eu depois lancei um romance, né, e o terceiro livro foi sobre a história do primeiro, da pesquisa para escrever esse primeiro, que é Esclarecimento dos Novos Atos, a história de uma pesquisa inquietante. Então daí eu me vi, né, assim, tendo essa experiência do Campus Lara, né? Eu chego a dizer que no capítulo 14, cheguei aos Estados Unidos cheio de receios, não me sentia muito confortável na posição de pesquisador sobre a história da igreja. Nunca tive um total apoio nem de minha esposa, para quem, ainda hoje, trata-se de algo irrelevante. É a velha dicotomia, realidade versus ilusão, valor versus desvalor, tão bem representada na literatura, em obras como O Feijão e o Sonho, de Orígenes Lessa. A situação só mudou um pouco porque já ando ganhando algum dinheiro com a venda dos livros, né? Então nós temos uma cena na novela, né, quando Campos Lara diz sobre um personagem, algo que ele está criando para o livro, e daí uma vizinha ali, né, uma personagem faz um comentário, e a Maria Rosa vem com uma outra coisa, né, rebatendo, né, com a realidade, né, rebatendo o que o marido tinha dito. Deixei o jornal praticamente fechado. Eu vou acrescentar um personagem ao meu livro, Dona Maria Rosa, que a senhora vai ver. Quem, Juca? Péricles, Rosinha. Doutor Péricles. Bela roupa. Bela roupa, você vai ver, ele vai ganhar um capítulo inteirinho, você vai ler depois. Com licença, doutor Aparecido. É engraçado o jeito do seu Juca falar. Vou acrescentar gente. Ele fala com quem diz: vou botar mais uma pitada de sal na comida. Só que comida a gente come. E livros? Então, enfim, é um sentimento, digamos, universal, né, que faz parte da literatura universal, esse tipo de coisa. Mas voltando mais precisamente sobre a adaptação da novela, o que eu posso dizer? Ela manteve o clima do livro, né, de forma muito assim, fiel, né? Colocou novamente personagens assim para ter, né, uma sustentação, porque a novela acho que teve 87 capítulos, né? Aqui nós vemos a Globo mantendo, né, no padrão do horário, com a quantidade mais ou menos de 80 e poucos capítulos por novela. Então eu não vou entrar na história, assim, eu vou fazer comentários meio gerais assim, em relação à adaptação, né? Nós vemos a personagem Creusa, né, que foi vivida pela Lúcia Alves, né, que foi a Helena do Machado de Assis, e o Gomes, que é o que casa com ela, é o Roberto Bonfim, que também ele foi um jagunço em Gabriela, logo nós vamos falar de Gabriela, e viveu esse personagem, né, que é um dos mais assim, principais ali da história, né. Aí nós temos também o Bentinho, que é o Márcio Bernstein, não sei se é assim que se lê o sobrenome desse ator, que ele viveu na novela anterior, o Edgar, aquele menino que eu falei, quem não viu ainda, tente ver o livro anterior. E aqui ele emplaca, né, seguidamente, assim, logo após uma novela, a
uma outra, né, vivendo o personagem Bentinho, que é o irmão da Maria Rosa, né, o irmãozinho dela. E entre as moças casadoiras ali, né, nós temos algumas que não existem no livro, como o personagem da Fátima Freire, a Candinha. Essa moça não existe, né? Existem as outras, salvo engano, a Ana Maria, acho que a Joaninha, né, vivida pela Ana Cristina Joaninha, e a Ana Maria foi pela Regiane Schumann, algo assim, mas tem outras, a Lair, que foi vivida pela Rose Adário, enfim, essas moças ali da primeira fase, né, que no livro vai ser depois, assim, né, como eu falei, começa em Capinzal, né, a história do livro ali. E o interessante sobre o livro, assim, a época, é que na última parte é mencionado ali a guerra do outro lado do mundo, na Europa, uma guerra mundial, né, o manifesto, que é o Manifesto Comunista de Karl Marx, quando o Campos Lara entra no quarto do filho e vê o que ele lia, né, o que ele também escrevia, que ele herdou isso do pai. Só que O Feijão e o Sonho foi publicado em 1938, então eu fico a pensar, será que era provavelmente a Primeira Guerra? Então é um livro que ele não menciona muita coisa que venhamos a compreender, né, em que época que a história foi situada. E eu me ligo muito nisso, assim. Então, quando eles adaptaram e colocaram ali 47, eles avançaram, né? Se o livro foi publicado em 38, obviamente não poderia falar de 47. E essa guerra não seria a Segunda Guerra. Então nós vemos aqui algo que me desperta atenção, assim, né? É uma pena que eu não vou conseguir falar com o Orígenes Lessa, ele já faleceu, mas eu fico assim, eu sou muito ligado a questões assim do tempo e do espaço das obras, né? Inclusive na escrita também. Temos um personagem que ele traz, que eu achei bem bacana, assim, eu gosto de ver quais personagens, né, o adaptador conseguiu, né, trazer. Isso é, né, possível, né, fazer quando é o adaptador e ele ainda está vivo. O Benedito Rui Barbosa, eu não sei, mas eu acho que ele faleceu recentemente. Eu teria que ver isso aí. Foi quem adaptou Feijão e Sonho, né? Benedito Rui Barbosa, que virá adaptar outras coisas assim que ligado principalmente ao campo, ou eu já falei aqui, né, certa vez, sobre a vida cotidiana, assim. Então o Feijão e o Sonho tem muito a cara dele, desse adaptador, né. Aí o que ele faz? Ele traz um personagem que foi vivido, né, na fase ali de São Paulo, o ator é o José Steinberg, e é Belchior. E aqui no livro ele menciona o Belchior do antiquário, que ele é dono, né, de um antiquário no qual o Campos Lara compra uma peça antiga ali, uma estátua antiga, e gasta muito dinheiro, que Maria Rosa fica muito brava, e além de ler, gastar com livro, querer escrever, ele também gosta de objetos antigos. Se você estiver vendo, né, prestando atenção na minha estante atrás, você vai ver o porquê que eu me identifico muito com Campos Lara, né? Inclusive na abertura da novela nós temos, né, esse ferro de passar roupa aqui, né, como um detalhe ali da abertura. Essa panela aqui é da minha avó, a máquina de escrever antiga, e tem outros objetos espalhados, e aqui eu tenho também a sala na qual eu dou aula, ó, né? Eu tenho minha sala de aula anexada à minha casa, escrevo livros, ganho pouco dinheiro escrevendo, ganho mais dando aula, e dou aula aqui particular, e às vezes acaba, né, a gente não cobrando o que deveria do aluno, o aluno não tem condição de pagar. Enfim, essa é a vida do Campos Lara, né? Mas retomando um pouquinho o que eu estava dizendo ali desse personagem, ele se chama Belchior, e aqui no romance aparece com letra minúscula, o Belchior do antiquário, ou da loja de antiguidades, e aparece realmente agora aqui, que estou vendo, né, no arquivo da Globo, Belchior com letra maiúscula, então é o nome do personagem. Então, assim, essas coisinhas eu pego, assim,
e vejo como foi feito na novela, e olha que eu não assisti a novela, né? Aí nós temos também um outro personagem, que é a Ritinha, que na novela vai trabalhar na casa da Creusa, né? A Creusa fica rica, a irmã, prima, né, na verdade, mas a irmã adotiva da Maria Rosa. E a Ritinha foi vivida pela Maria das Graças, que é a santa, que, né, vai fazer uma novela, né, um personagem na novela Escravizaura, personagem muito, muito importante. A Ritinha, a atriz Maria das Graças, já tinha feito Gabriela, e depois novamente ela aparece em Feijão e o Sonho. E aqui no livro ela só é mencionada, Ritinha, mulata, isso, aquilo, não tem nada a ver com a empregada da Creusa, mas assim, Benedito Rui Barbosa pegou esse nome e usou na novela, ali colocou a Ritinha num outro lugar, num outro contexto, mas usou o nome. E vários outros, assim, que eu vejo aqui, né, que ele trouxe ou deixou, né? O padre, por exemplo, que é importante aqui na história, não está, não achei pelo menos na novela, né? E na lista aqui dos personagens eu não encontro o nome do padre. Mas eu encontro, por exemplo, o oficial, que foi o personagem do Marco Nanini. Então essa parte de Capinzal é muito gostosa de ler, porque o Campos Lara está ali sozinho, um cara culto, intelectual, erudito, né, que lê, já tem um amadurecimento literário, e dali, quem lê em Capinzal, como oficial, que se acha escritor, faz lá os seus poemas, ele está ali ainda naqueles primeiros rudimentos, lê aquelas obras bem básicas, quase um clichê, né? Para não usarmos um eufemismo e usarmos a palavra mesma, era um pessoal que tem um verniz apenas de conhecimento, mas era a única pessoa que ele podia conversar sobre literatura, né? E Maria Rosa ainda tinha até um conhecimento meio crítico, assim, até de uma certa forma melhor do que o do oficial, porque durante o namoro ali e os primeiros anos de casado, ele dava presente para ela, livros, enfim. Maria Rosa criticava muito isso, que quando chegou em São Paulo, a Creusa e o Gomes ficando ricos, né, e a Maria Rosa, além de pobre, eles tinham que ter uma casa maior para ter espaço para a biblioteca do Campos Lara e, consequentemente, pagava o aluguel mais caro. E é exatamente o que eu estou vivendo, que agora nós estamos em processo de nos mudarmos para uma outra casa e eu tenho que ver, né, construir um anexo para ter a minha biblioteca. Enfim, né, coisas assim que nos faz muito amar, né, não só o Feijão e Sonho, como outros personagens da literatura, da boa literatura universal, porque a gente se identifica com eles, né? E também, assim, essas novelas das 6 era a porta de entrada, digamos, de personagens novos, assim, atores, né, novos, melhor dizendo, que vão fazer, né, ali o seu primeiro trabalho, e a partir dali é a porta de entrada para outros horários, né, na Globo. E aqui foi a porta de entrada para a Lídia Brondi e a Miriam Rios, que viveram a Irene e a Anitta, que são as filhas do Campos Lara e da Maria Rosa, né? E também na abertura diz, assim, de uma certa forma, um destaque, né? Não sei se não era apresentando, mas traz em destaque o personagem do Mário Cardoso, e de fato ele tinha vivido, né, um personagem a moreninha, um personagem, né, principal, e traz, né, na abertura a Elisângela, né? E a Elisângela viveu a Sidoca, salvo engano, e essa Sidoca não existe no livro. Porém, a Elisângela, né, um personagem, né, de uma atriz que, né, ficou bem famosa, até hoje está atuando, e como traz assim na abertura, eu creio que ela já, né, tivesse feito, Sidoca, tivesse feito alguma coisa já, né? E no final do livro tem uma parte muito bonita, quando Campos Lara descobre que
o filho escreve. Eu não encontrei essa cena quando de fato ele descobre, mas aqui na cena que eu vou mostrar é o início. É a Maria Rosa que vê o filho seguindo o mesmo caminho e ela fica preocupada. Eu vou mostrar aqui a cena. Eu estou estudando, mãe. Pai, eu preciso... Meu filho, me faz um favor. Me deixa trabalhar em paz um pouco, tá bem? Sim, senhor. Como vocês viram, né, ele não chega a falar com o pai está ali ocupado, mas aqui no livro se dá da seguinte forma: seu filho era poeta, um arrepio de orgulho e de emoção percorreu-lhe a pele. Afinal de contas, tinha sido aquele o seu sonho toda a vida, um filho que o perpetuasse, que valesse por si, que lhe continuasse a obra, e teve o impulso de abraçá-lo. Sentiu que os seus olhos se enublavam de lágrimas. Lembrou-se, porém, de sua vida, dos anos de luta, de sonho, de tormento e de agonia criadora, de vida árdua, humilde, sacrificada e dolorosa que vivera, da existência que dera à família, dominado pelo seu devotamento exclusivo à arte, da vida que dera ao próprio filho. Era essa a vida que ele tinha diante de si, que teriam os filhos de seu filho, e que seria talvez pior, porque não era somente a arte a chamá-lo. Outras insídias e outros desenganos o esperavam. Prestam? Continuo? Campos Lara sorriu, e batendo um cigarro, o pensamento melancólico no vazio da vida, ficou olhando o filho sem achar resposta. Esse é o final do livro. Provavelmente a novela vai mais adiante, ali mostra, né, essa cena, mas infelizmente, vamos esperar, né, se a Globo reprisa, mas assim, quando essa novela foi gravada, houve de fato um incêndio na Globo e ela teve que ser gravada fora ali dos estúdios por conta do incêndio. E também o Cláudio Cavalcanti, a gente vê aqui nas revistas, ele teve um infarto. Então muita coisa aconteceu e a novela não conseguiu ser terminada em tempo, e daí começou a gravação da próxima que a substituiu. Em outras palavras, eles gravaram ao mesmo tempo 2 novelas com o mesmo horário, algo assim. Mas isso não tem muito a ver, eu só falei do incêndio porque dizem que esse incêndio queimou muito o acervo da Globo, e outros dizem que eles usaram os rolos ali de gravações para gravar as novelas novas, para economizar. Eu não sei, o fato é que muita coisa se perdeu, né? É uma pena. Eu vou ver se eu consigo descobrir mais à medida que eu for postando vídeos aqui no canal, na playlist, e ver se eu consigo entrar em contato, né, com alguém que possa me dar resposta sobre isso, né? E a gente vai seguir falando. Então, assim, vocês têm comentado naqueles vídeos que eu estou apagando aqui por conta de direitos autorais, fazendo os meus livros mais autorais. Se vocês quiserem comentar algo sobre O Feijão e o Sonho, e ontem, por exemplo, alguém comentou sobre essa novela e comparado ao livro, algo parecido, eu ficaria muito grato, porque eu vou deletar o vídeo anterior. À medida que eu vou postando aqui, eu vou deletando. Aí, se a gente conseguir dialogar aqui pelos comentários, eu vou ficar feliz, porque através desses comentários eu vou produzir novos vídeos e contar histórias assim, né, emaranhadas com a minha vida pessoal, minha vida de escritor, enfim, de leitor, mas, né, sempre tendo como objetivo essas adaptações. Nos vemos na próxima e até mais.